Olá, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de História e Geografia da semana 31. Abra o livro interdisciplinar na página 138. Vamos ver as paisagens e as épocas do ano. As paisagens naturais podem se modificar por diferentes motivos. Veja alguns exemplos nas fotografias a seguir. Na imagem 1, nós temos a caatinga em épocas de chuva. A caatinga é uma vegetação que sobrevive a longos períodos de seca. Apresenta-se verde e viçosa apenas na época de chuva. Na imagem 2, nós temos o mesmo local da fotografia 1, em época de seca. No sertão do Nordeste brasileiro, onde existe a caatinga, alguns rios secam completamente quando a seca é prolongada. Então aqui nós temos duas imagens, né? As duas imagens são da caatinga, só que a imagem 1 é em época de chuvas e a imagem 2 é em época de seca. Na página 139, nós temos aí a imagem 3, né, que é no Pantanal. As secas não são longas como no sertão do Nordeste, mas pequenos rios e lagoas também secam. O período de chuvas no Pantanal vai de outubro a março. Nesse período, os rios transbordam, inundando a região. Então, nós temos aí na imagem 3, é o Pantanal em época de seca. E na imagem 4, é o Pantanal em época de chuvas. Então, vamos fazer aqui a atividade 1. Compare as fotografias destas páginas e da página ao lado. Quais mudanças você observa? Então, na questão A, vocês vão escrever quais as mudanças você observa entre as fotografias 1 e 2, que está lá na página 138, né? Então, quais as mudanças, né, que vocês observam nessa fotografia 1 e 2? E na questão B, entre as fotografias 3 e 4. Então, na fotografia 3 e 4, quais as mudanças vocês observam, né? Então, vocês vão falar aí sobre a vegetação, né? Na fotografia em 1 e 2, tem a vegetação verde dá lugar à vegetação bem seca pela falta de chuva, o rio seca. Então, vocês vão anotar aí. E na fotografia 3 e 4, a vegetação que fica menos vistosa, parte do rio lagoa quase seca, dá lugar à vegetação vistosa com água. Então, vocês vão fazer essa comparação e vão colocar aí a observação da comparação que vocês fizeram. Na questão 2, pergunta, por que essas paisagens se modificaram, né? Então, elas se modificaram nas fotografias, elas foram fotografadas em diferentes épocas do ano, no período de seca e no período de chuva, né? Isso causa as mudanças na vegetação, nos rios e nas lagoas também. Na questão 3, existem grandes mudanças na paisagem do lugar onde você mora? Explique como isso acontece. Então, aqui em Poá, onde vocês moram, vocês também observam grandes mudanças na paisagem? Então, é uma resposta pessoal. Na questão 4, quais animais você acha que vivem em cada uma dessas paisagens? Então, quais animais que vivem na Caatinga e quais animais que vivem no Pantanal? Então, vocês podem fazer uma pesquisa aí e anotar os animais que vivem nessas paisagens, né? Tanto na Caatinga quanto no Pantanal. Essas questões vocês podem responder no caderno, tá? Lá no caderno, depois que vocês fizerem
colocarem um cabeçalho, aula de História e Geografia, vocês colocam página 139 e coloca lá, questão 1. A, responde. B, responde. Depois questão 2, responde. 3, porque aqui o espaço é muito pequeno, vocês colocarem vai ficar muito ruim de escrever porque não tem espaço, e para correção também vai ficar difícil. Então, vocês respondam no caderno. Na página 140, nós vamos falar sobre construções antigas. Então, em alguns municípios, construções antigas não são derrubadas. Elas são transformadas em museu, bibliotecas, centros de cultura ou de lazer. Essas construções contam a história do local, por isso devem ser preservadas. Então, aí nós temos a Casa da Detenção na cidade do Recife, temos a Casa da Cultura na cidade de Recife também, no estado de Pernambuco. Temos o Palácio de Verão de Dom Pedro II, na cidade de Petrópolis. A sede do Museu Imperial, com o principal acervo do período imperial brasileiro, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, no antigo prédio do Palácio de Verão de Dom Pedro II. Então, a gente vê aí que o Palácio de Verão de Dom Pedro II, onde ele viveu, foi transformado em um museu imperial, né? Então, são muitas vezes transformadas porque as construções antigas são preservadas. Abaixo tem a questão 1. Responda as questões. A. Na cidade onde você mora há construções antigas? Cite algumas. Questão B. Essas construções foram preservadas? Resposta pessoal de vocês. Na letra C. Atualmente essas construções têm outras funções? Quais? Também é uma resposta pessoal. Então, aqui na questão 1, a questão 2 não precisa responder. A questão 1 tem a letra A, B e C, são todas respostas pessoais, tá? Então, eu vou colocar para vocês algumas fotografias, algumas imagens de construções antigas aqui de Poá. Colocar algumas só, e vocês podem estar pesquisando na internet, tem bastante coisinha aí para vocês pesquisarem, tá bom? Aí eu vou colocar essas imagens e daí no caderno vocês podem estar respondendo essas questões pessoais. Vocês podem responder essas questões A, B e C referente à questão 1, que são respostas pessoais. Vocês podem estar se baseando nessas fotografias que eu vou postar para vocês, tá? E pode pesquisar mais também se quiser. Responda no caderno também, que aqui não tem espaço. Então, essa semana 31, são essas páginas, nós terminamos por aqui.